Será que a escola é a melhor opção para o seu filho? Será que a sua família não consegue, de repente, ter uma disponibilidade um pouco maior para olhar um pouquinho além da escola, além do aprendizado escolar, da prova, da nota, de todo aquele sistema muito tradicional que a gente conhece? Será que você não conseguiria olhar um pouquinho mais para fora, para outras formas de aprendizado? Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, para vocês olharem não só o sistema do Brasil, porque a gente já está muito acostumado com o sistema escolar, né? Então, os nossos pais foram desse sistema, nós nesse sistema, então a gente passa esse sistema para os nossos filhos. Só que eu te convido a olhar um pouquinho mais para fora. Analise com cautela como funcionam os países mais desenvolvidos, tá? Como que é a forma educacional deles, como que eles fazem com as crianças, tá? Então, se você analisar, não tem essa rigidez, esse sistema ali, vai ser de nota, vai ser de prova, vai ser aquela pressão toda. Não é assim que funciona, tá? Eles são mais desenvolvidos por quê? Justamente porque eles conseguem olhar por um prisma mais amplo de que cada um de nós temos dons e habilidades diferentes. Então, às vezes o que funciona para mim não funciona para você, e às vezes o que funciona para você não funciona para o seu filho. Então, por que que na escola todo mundo tem que fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma? É um pouco contraditório se a gente analisar, né? Então, eu queria te convidar a analisar fora do Brasil. Como funciona fora do Brasil, tá? Se você não me conhece, eu sou mãe de 3 meninas, sou mãe homeschooler, o que significa que eu proporciono a educação das minhas filhas dentro de casa. Elas não vão à escola. Mas isso não significa que eu sou contra o sistema escolar, tá? Eu sou contra a forma que a gente aprende aqui no Brasil. Muitas vezes colocando a gente dentro de uma caixinha, dentro daquele sistema onde você tem que fazer assim, desse jeito, dessa forma, para você ir pro Enem, para você fazer isso, se matar para ir pro Enem e para ir para essa faculdade X, que às vezes você nem gosta, você nem tem habilidade para aquilo, mas você tem que fazer aquilo para você conseguir o emprego X, tá? E eu não enxergo dessa forma como forma, se a gente analisar por você mesma, você usa as coisas que você usou na escola? Hoje você fala: "Nossa, foi essencial aquela coisa que eu aprendi na escola, foi muito bom, foi maravilhoso, me ajudou a ter a vida que eu tenho hoje". Geralmente é o contrário. Se você analisar, ninguém usa o que aprendeu na escola. Ninguém usa da forma tradicional, como sempre foi. Então o sistema não mudou muito desde aquela época até hoje. Só que a tecnologia mudou, o mundo mudou, os avanços, tudo mudou. Então, como que a gente vai permanecer com o mesmo sistema educacional de antes? Não faz sentido, tá? Então, se você analisar fora do Brasil, você vai ver que é muito diferente. É muito diferente. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, a faculdade de Harvard. Ela fez uma pesquisa um tempo atrás, porque ela viu que vários alunos, os melhores alunos deles, lá tinham. Ele começou a analisar, vamos entender esse padrão vamos juntar todos os melhores alunos e entender qual que é o padrão. E eles entenderam, foram duas pesquisas distintas, né, que eu vi. Uma é, os melhores ali, os alunos muito bons, eles tinham muito a participação dos pais. Então os pais participavam, só que não participava só, lição de casa, chega em casa, faz. Não, eles participavam ativamente com a escola. Então eles perceberam que eles vieram de um modelo de uma escola mais aberta, uma escola com uma visão de mais comunidade, de mais participação, onde a professora e o professor, ele se comunica diretamente com os pais e ele repassa o que está acontecendo lá na escola. E ele reforça, ele pede para os pais reforçarem isso dentro de casa. Então é como se fosse uma comunidade, uma família. Então todos eles vieram desse lugar, né? Entenderam que, nossa, e eles entenderam essa importância de olhar para cada aluno como um ser único. É claro que não dá para fazer integral, né? Porque senão é o papel do professor, ele não consegue. Por isso que ele abre para os pais entrarem, para os pais participarem. O que não acontece no Brasil.
Por exemplo, se você quer participar mais, eu fui essa mãe quando as minhas filhas estavam no sistema escolar, eu queria participar mais ativamente. E eu era vista como a mãe enxerida, a mãe chata. O que ela está se metendo? Ela está desconfiando do meu trabalho? Então, aqui no Brasil não tem isso. Se você quer participar de algo, acreditam que você está querendo ir contra, que você está desconfiando, quando na verdade o certo é o que? A união. Porque se o professor e os pais estão unidos em prol do quê? Da educação dessa criança, então eles têm que caminhar unidos. Eles têm que estarem juntos, certo? Isso é o que eu acredito e é o que as pesquisas demonstram também. Então esse foi um grupo. Tem um segundo grupo que foi mais superior ainda do que esse primeiro, que foram criados por famílias homeschoolers. Então eles estudaram no lar. Então, o pai e a mãe que educa em casa, ele consegue de fato dar mais esse suporte, mais essa estrutura para a criança. É como se fosse, imagina, professor particular de várias matérias, tá? Então, se você quer saber mais sobre isso, tem mais vídeos aqui no meu canal, no meu Instagram você consegue também mais informações. Mas o ponto é, os pais precisam ser ativos na educação. E a escola precisa ser aberta. Então, se você analisa e vê que o seu filho está numa escola que é muito fechada, que você não consegue participar muito, que você, de repente, seu filho tem uma dificuldade, ninguém sana aquela dificuldade, vê o seu filho como um filho problemático, um filho que, não, ele não faz nada direito, ó, investiga, leva para o psiquiatra. Se você vê que não tem essa abordagem mais aberta, mais participativa, e é claro que é importante falar, participativa não é mandar no professor, tá? Porque eu vejo muitos professores também que são professores maravilhosos, mas que os pais passam a mão na cabeça do filho e tal. Não é esse vídeo não é sobre isso. Eu estou falando sobre união, tá? Então, união da escola e dos pais. Não é os professores se sentindo superiores aos pais, nem os pais se sentindo superiores aos professores, porque eu tô pagando essa escola e eles têm que me obedecer. Não é sobre isso. É sobre união, caminhar lado a lado, tá? Então, se a sua escola não proporciona isso e você vê que tem um impacto ruim no seu filho e de repente você não consegue ter escolas, se analisa, não tem escolas que trabalhem dessa forma perto da sua casa, de repente você pode pensar na possibilidade de fazer homeschool, tá? Então, se for viável para você, se você acredita que, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu eu não posso ver a educação do meu filho indo para o ralo e não fazer nada, tá? Então, de repente, esse vídeo chegou até você para você tomar uma decisão de ter o protagonismo na educação do seu filho. Então, quando você toma frente da educação do seu filho, você está guiando. É como se você colocasse um trilho e falasse e caminhasse com seu filho, empurrasse seu filho para esse trilho e vamos, vamos, vamos. É esse o intuito da educação. Se você não participa, se você terceiriza para a escola, fica lá na escola, você acha ruim, você não faz nada sobre isso, eu sinto te dizer, é a sua responsabilidade. Você, enquanto mãe, tem que agir, tem que agir. Você tá vendo que a escola não tá tomando posicionamento, que a escola não é o ideal e você vai esperar o tempo passar, tá? Então, eu te recomendo aqui um filme que me impactou profundamente, tá? Que é o filme Mãos Talentosas. É um filme que conta a história do médico, o primeiro médico que criou a separação dos gêmeos siameses. Tá? Então foi ele que conseguiu fazer isso. E mostra ele, era bem, entre aspas, problemático na escola, tinha vários ocorridos assim que não eram muito legais, e a mãe, super simples, super humilde, ela teve esse posicionamento, ela se posicionou. Ela entendeu que ela era a protagonista da educação do filho, tá? E ela tomou a frente, mesmo não tendo educação nenhuma, tá? Então, aquele filme ajudou, sabe? Me inspirou de uma forma que me tirou desse lugar de, nossa, não consigo, nossa, não dá, nossa, mas é muito difícil. Não, a minha vida era muito mais tranquila do que a vida da mãe desse médico, tá? Então ela mostrou de uma forma muito positiva de que sim, é possível a gente ajudar os nossos filhos a terem um futuro melhor, mas com a nossa presença, com a nossa firmeza e entendendo qual é o nosso papel, tá?
Então, de repente, esse vídeo vai te ajudar a olhar, falar: "Nossa, eu quero ser uma mãe homeschooler, eu quero, eu vou fazer, eu consigo", ou pesquisar mais para entender como funciona, ter um encorajamento, ou então é um encorajamento para você pesquisar outras escolas que estão perto da sua região, que tenha na sua região. Esse encorajamento para não esperar, porque o seu filho é sua responsabilidade. Então, de repente, tem um professor, uma professora que está atrapalhando a vida do seu filho, só que daqui a uns anos, quando seu filho crescer, esse professor nem vai lembrar mais o que ele fez. Ele nem sabe mais. Ele nem lembra mais do seu filho. Mas você lembra do seu filho. Você sabe que você tem responsabilidade com o seu filho. E só você é capaz de mudar o rumo. Então, se o seu filho tem uma dificuldade, é sua responsabilidade, não é responsabilidade do professor ou da professora. De fato, as escolas precisam melhorar. Mas enquanto as escolas não melhoram, o que que você vai fazer? Você vai esperar, vai deixar o tempo passar, seu filho sendo prejudicado, seu filho crescendo, enquanto ele é criança, daqui a pouco ele é pré-adolescente, daqui a pouco ele é adolescente, daqui a pouco ele é adulto. O tempo passa muito rápido. Pra gente que é mãe, a gente sabe disso. Um dia estamos grávidas, no outro dia você fala, nossa, fez 2 anos. E assim vai passando. Né? Eu tenho 3 filhas, uma tem 12, outra tem 5 e outra recém-nascida. Em faixa totalmente diferente. E parece que eu estava ontem grávida da minha filha de 12 anos. Eu já sou mãe de 3. Então, para você que é mãe, você sabe que o tempo passa diferente, que a gente não pode bobear. A gente piscou, eles estão em outra fase. E o aprendizado que era para eles terem anteriormente, de repente já perdeu, já passou. E isso vai virando ó, uma bola de neve. Então, de repente, seu filho já está caminhando, ele já está crescendo, e seu filho não gosta de estudar, ele fala, ele verbaliza, eu não gosto de estudar, eu odeio estudar não é para mim, eu sou burro, isso, aquilo. Não, não permita isso. Não permita que ninguém fale isso, nem mesmo seu filho fale isso dele mesmo. Mas para isso você precisa ocupar esse lugar de protagonista da vida do seu filho. O que você vai fazer, aí você vai entender internamente qual é o seu lugar, qual é o seu papel. Mas se inspire em pessoas que fazem. Veja filmes, procure pessoas que estão dispostas o quê? A fazer acontecer, não a reclamar, entende? Então não seja essa pessoa que vai terceirizar para a escola. Que a escola não está fazendo, então paciência. Não. Estamos falando da vida do seu filho, tá? Então, se esse vídeo te impactou, se você gostou, comenta aqui, tá bom? Depois que você assistir esse filme, você volta, comenta aqui. Fala o que que você achou, o que que você sentiu, tá? Eu espero que te ajude de coração, porque esse é um assunto muito importante. Deveria ser o assunto número 1, assim, o pilar de todas as casas que têm filhos, tá? A educação dos nossos filhos é totalmente nossa responsabilidade. A escola, os professores, outros lugares educacionais, eles são um, um apoio para a gente. É um apoio, é uma ajuda. Mas a responsabilidade educacional e a formação de caráter dos nossos filhos é totalmente na nossa mão, tá bom? Então, trazer essa força, essa disciplina para os nossos filhos, essa vontade de estudar, de fazer acontecer, de fazer tudo com capricho, de fazer tudo bem feito, tudo belo, sabe? Com amorosidade, isso é nossa responsabilidade. É a gente que vai plantar essa sementinha no coração dos nossos filhos e que vai florescendo cada dia mais, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo.